Amém, gente? Eu gosto de um cumprimento do rei Artaxerxes, ele faz a Esdras. No livro de Esdras, a gente tem 3 cartas, e as 3 cartas têm esse cumprimento inicial, que é a paz perfeita. Desejo a paz perfeita a vocês. Eu me chamo João Ratz de Serpa Júnior. Eu sempre digo isso porque, ao longo da minha vida, eu estou com 46 anos, e na minha família me chamam de Júnior. Quando eu era estudante, me chamavam de João Ratz. No meu trabalho, me chamam de Serpa. E você fica à vontade, pode me chamar como quiser, que eu vou atender. Então, quando o pastor me solicitou, para a gente trazer algo a vocês, a gente vai buscar em Deus, E sabe, quando eu cheguei aqui, a gente está ali no centro, Cidade Velha, perto ali do Ver o Peso, do mercado. E aí a gente foi ali, ver o peso, vamos lá conhecer. Aí a gente está rodando por ali, e aí eu reparei, lá tem muitos vasos, sabe? Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. E a gente vendo aqueles artesanatos, aqueles vasos, Deus falou assim, olha, prepara que você vai falar sobre isso. E aí Aí ele falou assim, começa com esse versículo que aí eu pego junto. E fica tranquilo. Então, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, vai dizer assim. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Então, Paulo, ele fala. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Pai, nós te rendemos graça e bendizemos o teu santo e poderoso nome. Mais uma vez, Senhor, nós declaramos a nossa inteira confiança em Ti. Pai, sabemos que de Ti é que provém as nossas fontes, Pai, aquilo que precisamos. Espírito Santo, precisamos de Ti. Precisamos que o Senhor nos conduza nessa noite. O Senhor nos conduza através da palavra, vivifica a palavra. Pai, a minha oração é que a Tua palavra encontre corações, Pai amado, receptivos, Pai. Corações receptivos, Pai. Pai amado, nós declaramos, Pai, caindo por terra agora todas as resistências malignas, Pai. Tudo aquilo que o inimigo, Pai, armou para tirar a atenção dos meus irmãos, Pai. Caindo por terra agora, Pai amado. Pai, nós declaramos, Pai, uma noite abençoada, Pai. Uma noite onde sairemos daqui, Pai, mais convictos daquilo que somos, Pai. Graças te damos, Pai, no nome de Jesus, amém. Quanto tempo que eu tenho aqui, pastor? Pois é. Eu preciso que quando dê o tempo aí, alguém tome o microfone. Mas sabe, Coríntios era uma cidade conhecida justamente pelas artes, pelos artesanatos, e principalmente essa parte de vaso. Quando ele fala aqui, este tesouro em vasos de barro, engraçado, esse barro aqui, do grego, quer dizer ostraikinos, que é uma cerâmica feita da mais baixa e inferior qualidade do barro. Esse barro aqui que Paulo escreveu, em grego, no original, que era aquele barro mais sem valor, mais sem valor. E olhe, como eu disse aqui, Coríntios era famosa mundialmente pela produção de cerâmica. Então, eles tinham cerâmicas valiosas. Mas essa aqui que Paulo vai falar, que vai se referir a nós, ele diz que é uma cerâmica frágil, de pouco valor. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele achou por bem, aprove a ele colocar um tesouro precioso. Eu não sei você, mas isso me anima muito, sabe? Lá em Romanos, no capítulo 8, lá ele vai falar que o Espírito Santo nos assiste. O original ali, o assistir, é pegar junto. É como se eu não vou fazer nada sozinho. Entenda, há um equilíbrio. O pastor falou aqui de cooperação. E é mais ou menos isso que a gente pensa em falar aqui. Cooperação. Você, meu irmão, você é precioso aos olhos do Pai. Sabe uma coisa que me incomoda quando eu vejo na rua alguém assim, numa situação, sabe, complicada, às vezes no chão, deitado, dormindo, aquilo me incomoda tanto.
Sabe por quê? A gente vive num mundo, a gente tem a população de 7 bilhões de pessoas. Ei, eu disse 7 bilhões de pessoas. Mas você sabia que nenhuma pessoa dessa é igual a outra? Nenhuma. Cada pessoa tem uma identidade única, cada pessoa tem um texto genético único, cada pessoa tem uma íris única, cada pessoa tem uma frequência do batimento cardíaco única, que é única. E você acha que isso tudo é coincidência, meu irmão? Sabe o que é? Por que ouro é tão valorizado, ou diamante, rubi? Sabe o que torna uma coisa valiosa? Rara. A raridade. A dificuldade de se achar fácil. Porque tudo que se acha fácil não tem valor. Imagine se brita, né, pedra, essas pedras que usam em construção tivesse valor. Mas não tem por quê? Porque é fácil de se achar. Não é raro. Agora, você sim é raro. Porque você é único. Deus, Ele te fez e fez você único. Entenda que mesmo aqueles gêmeos gêmeos univitelinhos, eles são diferentes. Tem tudo isso que eu falei aí, diferente. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, você é único. Por isso que me incomoda quando eu vejo alguém, às vezes, numa situação deprimente na rua, que eu falo, meu Deus, porque ali é uma obra rara de Deus. Deus fez aquela pessoa, e não para estar naquela situação. Mas entenda, aí é que tem que chegar o conhecimento de quem você é, de quem é, para você entender e desfrutar, né, do que Deus tem para você. Entenda, Deus, e isso não é, um lugar comum, um jargão, bíblico. Deus tem um projeto para você. Deus tem algo para você fazer. Porque entenda, já que Ele te fez tão único assim, é porque você tem um encaixe. Eu olho para esse painel, desde que a primeira vez que eu entrei aqui nessa igreja, eu fico olhando aqui para esse painel, que tem esses pedaços de madeira, tudo encaixado, perfeito. Cada um tem o seu encaixe. Entenda, cada um aqui é um vaso de um tipo, de um tamanho, de uma forma. Cada madeira dessa aqui, ela se encaixa, tem o seu lugar na obra. Neemias, ele recebe, Neemias, ele foi um missionário ao contrário, que o missionário sai da sua terra e vai para outro lugar. Neemias não, ele estava em outro lugar, escutou falar dos seus, chorou pelos seus. A gente tem que chorar pelos nossos. E aí ele volta, acha favor ao rei e volta. E aí, engraçado que os inimigos dele, Sambalat e Tobias, se levantam e falam assim, rapaz, é impossível esse camarada querer reconstruir esses muros aí, reedificar essa cidade. Impossível. Sabe por quê? Porque as pedras que faziam parte desse muro, elas foram queimadas. Ah, meu irmão, Deus, Ele pega as pedras queimadas, aquilo que não tem mais valor, e volta, e transforma. Deus tem essa capacidade. Entenda que cada pedra naquele muro tinha um formato, e ela foi tomando a sua posição naquele muro. Eu me lembro muito disso, quando eu olho para cá, e eu vejo cada pedaço de madeira aqui tem o seu formato, o seu tamanho, tem o seu encaixe. É a mesma coisa que na obra de Deus. Deus te chamou para algum lugar, para algum encaixe, para você fazer alguma coisa. Para isso Ele te deu talento. Pode ter certeza. Sabe? Porque é assim que acontece. Agora, a gente tem que ter esse entendimento. Em 1916 a 1918, houve uma guerra lá no Oriente Médio, a revolta árabe, onde de um lado a gente tinha a Inglaterra com a Arábia, do outro lado o reino turco-otomano com os alemães, e eles entraram em guerra. E se destacou um britânico chamado Thomas Lawrence. Quem é mais antigo aí, de repente lembra de um filme chamado Lawrence da Arábia. É sobre a vida desse camarada aí. Ele era um oficial britânico. A Arábia, naquela época, não tinha muito conhecimento militar, e foi designado esse camarada para ir lá ajudar nessa guerra, nesse combate. Que você vai entender por que esse cara está falando isso aí. Aí, bem, o que acontece? Esse camarada, ele se destacou, ele treinou as tropas, ele teve muito sucesso na empreitada dele. E a Arábia conseguiu se livrar das garras do Império Turco-Otomano. Como gratidão, os árabes, os sheiks, se reuniram e falaram, a gente quer ir lá agradecer a rainha.
Aí fizeram a comitiva e foram lá, né, na Grã-Bretanha, agradecer a rainha por todo esse empenho. Aí eles ficaram hospedados num hotel, né, em algum lugar, e aí tiveram audiência com a rainha, e aí, vocês estão gostando, tudo? Há alguma coisa que eu possa fazer por vocês? Aí eles falaram, né, para o Thomas Lawrence assim, olha, tem uma coisa que a gente queria levar daqui. Aí, o que vocês querem levar daqui? Aí falou, vamos com a gente lá no quarto? Foram. Aí quando o Thomas Lawrence chegou com eles lá no quarto, eles apontaram para as torneiras e falaram assim, ó, a gente quer levar isso aqui, ó, porque a gente quer abrir esse negócio lá na nossa terra e que saia água de lá. Aí ele falou assim, o Thomas Lawrence, não, vocês não estão entendendo. O segredo não está na torneira, o segredo está na conexão. Em Jeremias, no capítulo 2, vai falar que 2 coisas o povo errou. Uma foi que eles deixaram de estar ligado direto com a cisterna, com o manancial. E aí eles começaram a, por conta própria, abrir cisternas, só que eram cisternas rotas, que não retinham água, sabe? Por mais que chovesse, aquilo por um tempo até poderia ter água, mas ela se perdia. Sabe, o segredo não está na torneira. Ah, é uma torneira pode ser a torneira de diamante, pode ser uma torneira de plástico. Mas se ela estiver ligada na conexão certa, ela vai trazer água. Você entende isso? Que você tem seu papel. Eu não sei qual é, mas você tem o seu papel. Eu gosto lá em João, quando vai falar, João capítulo 1, sobre André. João 1, 40, 41 e 42 vai dizer 3 versículos sobre André. André era discípulo de João Batista. André conhece a Jesus. André leva Pedro a conhecer Jesus. E acabou. O papel de André foi levar Pedro a conhecer Jesus. Porque daí não vai se falar mais de André. Mas entenda que se não fosse André, como é que Pedro tinha conhecido Jesus? E na sequência, o próprio Paulo vai falar que Pedro e Tiago e o próprio João eram colunas da igreja. Você já parou? Então, sabe, meu irmão, você tem um papel, há algo que só você vai fazer. Entenda que Isaías ele vai dizer isso, e Paulo vai repetir em Romanos, que quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho. Olha, existem lugares que os teus pés vão que o pastor não vai. Existem lugares que a tua voz, ouvidos que a tua voz alcança, que a minha não. E aí vem outra coisa que eu queria falar hoje sobre o testemunho. Testemunho. Olha, na minha última contagem, eu venho de uma família, na minha última contagem, 2 dezenas de pastores. Eu me converti, eu tinha 8 anos de idade. Mas sabe, quando eu chegava em casa e eu via como é que era o comportamento deles, e entendo uma coisa aqui, era o conhecimento que eu tinha naquela época. Aquilo me afastava. Eu falei, essa vida aí, essa vida miserável de falar mal dos outros, não quero isso para mim não. Isso aí quer ser crente? Estou fora. Prefiro a minha vida. É isso aí que você está me apresentando? Essa é a publicidade que você está trazendo dia após dia? Quero não, meu irmão. É essa vida aí que tu está me chamando para viver? Quero não. Prefiro a minha. Se é para viver essa vida desgraçada aí, de ficar falando mal dos outros, não, estou fora. Prefiro a minha. Sabe, testemunho. Lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, eu gosto muito disso aqui. Ele vai dizer assim, ó, Jesus, ó. Na verdade, Lucas, ele começa o livro de Atos falando uma coisa. Ele diz assim, ó, escrevi primeiro o livro, ó, Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Entenda que Lucas não escreveu aqui assim, ó, primeiro ele ensinou e depois fez. Não. Jesus, ele fazia, ele mostrava, ele dava o testemunho, ele dava o exemplo, e depois ele ensinava. Porque é muito fácil eu vir aqui e começar a falar, oh meu Deus, esse camarada aí é, né, espiritual, mas ainda bem que está a minha mulher ali, a minha filha. Eu não sou perfeito não, gente, mas nós estamos sendo aperfeiçoados. Aliás, aquele que quis ser perfeito, ele caiu e foi rápido. Aquele que quis ser igual a Deus perfeito, ele caiu e foi rápido a queda dele. Agora, eu entendo que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, vai brilhando. Ei, você tem que brilhar cada dia mais, tem que melhorar. Aí Jesus ele vai dizer assim, ó, e entenda que essas aqui são as últimas palavras de Jesus.
na terra, nesse primeiro momento. Ele vai dizer assim, ó, mas recebereis poder, Atos 1:8, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Lembra? Um tesouro, vaso de barro. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e nos confins da terra. Ele falou de 4 lugares aqui. Mas deixa eu te falar, a testemunha, ela tem a capacidade de influenciar. No júri, vamos, fala aí, testemunha. Aí a testemunha vai contar o que viu. Ah, rapaz, realmente faz sentido. Não, Então, a testemunha, ela é um influenciador. E deixa eu te dizer, você tem influenciado pessoas lá na sua casa, lá no teu trabalho. Eu não sei qual é a influência, mas que você tem influenciado, tem. Entende isso? Aí, ó, Jesus, ele vai dizer, né, é muita sabedoria. Ele vai dizer assim, ó, ele começa com Jerusalém, depois vai para a Judéia, Samarias e confins da terra. Vamos lá, Jerusalém é a tua casa. Por isso que ele começou aqui falando de Jerusalém. Ei, minha testemunha, começa lá na tua casa, meu filho. Lá é que é. Eu digo sempre para minha mulher, olha, ser crente aqui na igreja, nessas 2 horas, é muito fácil. Aleluia, irmão, olha, rapaz, que camarada espiritual. Mas sabe quem te conhece mesmo? Tua mulher, teu filho, que convive contigo toda hora. Eles te conhecem. Eu digo sempre que, olha, tem 3 lugares, isso não é doutrina não, isso aí eu estou dizendo, que a gente tem que evidenciar os frutos do Espírito. É na família, é na igreja e no trânsito. Pense em 3 lugares que você tem que realmente ser crente. Então, Jesus, ele começa dizendo que você tem que ser testemunha dele aonde? Jerusalém. Onde é Jerusalém? Na tua casa. Aí depois ele vai, Judéia. Onde é a Judéia? A tua vizinhança, que também te conhece. Aí eu te pergunto, se você tivesse recebido aquela orientação do profeta, ei, pega a fazenda emprestada na vizinhança, será que eles iam te emprestar, hein? Você não. Tu não me devolve, eu já te emprestei tal coisa. Já parou para pensar? Se aquela viúva não tivesse um bom testemunho na vizinhança, sabe o que tinham arrumado para ela? Nada. Mas ela deveria ter um bom testemunho, né? Porque ela arrumou um monte de vasilha. E aí ele vai falar de Samaria. Samaria não gostava dos judeus. Samaria era, sabe, por ele ter sido ocupada pelos assírios, tudo havia, o judeu, vamos dizer, puro sangue, não gostava. Ou seja, Samaria são teus inimigos. Até teus inimigos, eles vão dizer para você, olha, pode falar tudo aí, mas esse camarada, ele não mente. Esse camarada dá bom testemunho. Esse camarada é crente. Até quem não gosta de ti, vai dizer assim, olha, pode falar tudo, mas esse camarada aí é crente. Samaria. E aí sim, nos confins da terra. Porque a gente fala assim, eu vou para o Japão. Vou pregar o evangelho na França. Eu vou para as nações. Vai, filho, mas primeiro entenda. Tua casa, tua vizinhança, teus inimigos. Aí você está pronto. Aí você pode ir realmente para os confins da terra, aonde tiver um propósito, um chamado para os teus pés irem. Entende isso? Que há uma sequência. Agora, eu gosto muito, né, de uma história que está lá em 2 Reis, capítulo 5. Vai contar a história de um general, de um herói de guerra chamado Naamã. Esse camarada aí, ele vai ser contada a história dele, e ele, como eu disse, era um herói de guerra. Aí Naamã, mas ele tinha um probleminha. Ele era leproso, e para aquela época a lepra não tinha cura. E além de não ter cura, o leproso ele tinha que ser colocado à parte, porque a lepra era contagiosa. Só que como esse camarada era um camarada muito distinto, um herói de guerra, foi tolerado aquilo. E aí o rei tolerou que ele permanecesse na função dele. E ele está com lepra, só que o pessoal sabia que ele tinha lepra. Bem, aí a palavra vai contar que esse Naamã, nas andanças dele, ele trouxe uma menina, que não se fala a idade, mas dá para entender que era uma criança, era uma adolescente, para trabalhar lá na casa dele. E ela, vendo lá aquela situação do patrão dela, falou para a mulher de Naamã, olha, se o meu senhor for lá na minha terra, ele vai encontrar cura para esse problema dele. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quantas pessoas você tem dito assim, ei, meu irmão, se você for lá na minha igreja, tem jeito para isso aí. Ei, se você for... Eu vi uma vez aquele pastor R.R. Soares contando que ele era novo, né, e ele estava distribuindo panfleto
no ônibus, né? Quem conhece o Rio de Janeiro, ele ia ali na Seropédica, né? E aí é grande essa avenida Seropédica, e ele distribuía panfleto no ônibus. Ele era novo, ele conta que ele passava no ônibus e se incomodava que ele via uma mulher com um tique assim, uma moça, né, com um tique, sabe? E ela ficava com aquele tique assim, balançando a cabeça, com a mulher, com a mãe dela. E aquilo incomodava ele, e um dia ele falou, ele desceu do ônibus. Aí ele foi lá, falou assim para a mulher, para a mãe, né, da menina que tinha um tique assim, falou assim: senhora, a senhora não quer ir lá na minha igreja, não? Porque se a senhora for lá, a sua filha, ela vai encontrar cura para esse problema dela. Aí a mulher, tá bom, aí foi. Aí ele conta que a moça, ela foi parando de balançar aquela cabeça dela e foi curada. Sabe, eu fico pensando, quantas vezes a gente já parou e falou assim: ei, meu irmão, eu sei onde tem cura para esse teu problema aí, para essa tua lepra aí. Aonde? Lá na Igreja Verbo da Vida, ali na João Paulo, né? Na altura não sei de onde. Que tal você fazer uma visita para a gente? Tá bom. Aí Naamã, né? Aquela menina fala para a mulher de Naamã. Naamã chegou lá, devia estar jantando, a mulher falou: olha, rapaz, essa menina aí, ela disse que lá na terra dela tem cura para essa tua lepra. Aí Naamã, tá bom, vou falar com o meu rei. Aí fala com o rei, tá bom, vamos mandar você lá. Eu mesmo vou escrever uma carta para o rei de lá para te receber e providenciar aí o que você precisa. Aí Naamã monta, sabe, uma verdadeira caravana, com muito ouro, muita prata, para levar lá para o homem de Deus. E vai. Quando ele chega lá, a palavra conta que o homem de Deus não recebeu Naamã. Mandou o auxiliar técnico dele, que diz assim: olha, o meu senhor falou que você deve dar 7 mergulhos aqui nesse rio para você ser curado. Aí Naamã ficou indignado, falou: como é que é? Eu venho de longe, achando que o camarada vinha aqui, ia me receber, e outra coisa, lá na minha terra tem rio melhor e mais limpo do que esse aqui. Vou fazer isso não. Aí ele já ia embora. Quando ele vai indo embora, aquele pessoal que foi com ele, os oficiais, dizia assim: meu rei, general, se tivessem pedido para o senhor fazer alguma coisa difícil, mas é só ir ali tomar 7 banhos no rio, que custa? Aí ele, tá bom, vou lá. Aí ele vai, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sétimo. No sétimo, quando ele volta, não tinha mais lepra. Detalhe, viu? Ele teve que tirar tudo para tomar o banho, ele teve que mostrar a lepra dele. Essa passagem é muito rica. Sabe o que eu vejo? Olha, primeira coisa, se Naamã não fosse um bom patrão para aquela menina, não fosse um bom patrão, não tratasse bem lá aquela menina que era a empregada dele, eu duvido que ela tinha se animado em ajudar ele. Esse miserável não me paga direito as coisas, fica escondendo aí a comida. Eu quero que morra de lepra. Se Naamã não fosse um bom marido, eu duvido que a mulher dele tinha se animado em ajudar ele. Não, menina, cala a boca aí, eu quero que morra essa desgraça de lepra, que eu vou ficar com a pensão. Se Naamã não fosse um bom marido. Se Naamã não fosse um bom empregado, sabe o que o rei tinha dito? Primeira coisa, na hora que o rei está com lepra, sai, desgraça, você é muito ruim, tu chega atrasado, tu dá mau testemunho, tu não faz tuas obrigações direito, eu quero que tu morra também de lepra. Mas não, Naamã não era isso não. E tem mais, ó, se Naamã não fosse um bom chefe para o pessoal que estava ali com ele na caravana, na hora que ele quis bater em retirada, você acha que o pessoal ia insistir? É mesmo, não dá não para tu ser curado não, vamos embora, que está condenado mesmo, vai ter que morrer mesmo, desgraça. Testemunho, gente, é coisa séria. Porque, sabe, as pessoas, olha, o olho, ele é um aluno muito melhor do que o ouvido. Você pode falar, mas o olho, você pode enganar o ouvido, mas o olho é muito difícil, porque o olho está atento, está vendo, ele vê, ele observa. E esse é o problema, que a gente está aí, né, avalanches e avalanches de boas mensagens, de gente com excelentes oratórias, mas quando você vai ver para a vida da pessoa, sabe? A gente teve agora esse problema aí, lá em Brumadinho, né? E engraçado não, né? Infelizmente, em 2015, houve um episódio desse lá em Mariana. Em novembro de 2015, lá em Mariana, rompeu-se uma outra barragem. Mas sabe que eu lendo uma vez sobre isso aqui, e lendo sobre uma mulher chamada
um auxiliar de serviços gerais chamada Paula Geralda Alves. Alguém já ouviu falar dessa mulher? A minha mulher, já que ela escuta eu falando sobre o exemplo dessa senhora. Mas sabe, essa senhora ela não é famosa, mas deixa eu te falar uma coisa. Essa mulher, né, ela, nesse dia que rompeu a barragem, ela estava lá nos afazeres dela. Ela é auxiliar de serviços gerais, ela devia estar passando roupa, arrumando a casa, enfim. E ela escutou no rádio, quando deu a notícia. Porque, veja, essa barragem aqui não tinha sistema de alarme. Então, quando rompeu a barragem, eu estou falando de Mariana, 2015, saiu no rádio. E ela, ouvindo o rádio, ela escutou: olha, alerta, vão para o alto, porque a barragem se rompeu. Está vindo aí uma avalanche, aí, um tsunami de lama, de tudo. Sabe o que ela fez, essa mulher aqui? Ela pegou, parou o que estava fazendo, subiu na motinha dela, que ela chamava até de Berenice, subiu na Berenice dela e começou, essa senhora aqui, a buzinar na moto dela e a gritar: gente, saiam da casa de vocês, vão para o alto, saiam daí, vai vir morte aí, está vindo morte. E ela conta que lá pelas tantas acabou a gasolina da moto dela. Sabe o que ela fez? Ela largou a moto dela e continuou gritando. E ela disse que ajudou gente a subir em caminhão, ajudou idoso, ajudou tudo. E essa mulher, pelo menos pelo que se conta aqui, ela no mínimo deve ter salvado ali umas 40 pessoas. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Aí foram falar com ela: senhora, a senhora largou sua moto, largou tudo, por que a senhora fez isso? Sabe o que ela fez? Ela falou assim: isso é o que eu queria que fizessem comigo. Sabe que essa mulher nem crente era, gente? Sabe quantas pessoas aí, gente, está sendo, né, engolida pela verdadeira lama. E está faltando alguém para anunciar a salvação. Dizer assim: ei, tem jeito. Sai daí, vamos para o alto. Vamos comigo lá na minha igreja. Mas você, com essa tua vida aí, leproso? Não acredito não. É sério, né? Essa mulher, ela largou a moto dela, largou tudo, pensando nos outros. Esdras, ele diz uma coisa assim, ó, Esdras 7, capítulo 10, ele vai dizer, Esdras capítulo 7, versículo 10, porque Esdras havia disposto o seu coração a conhecer a palavra, a praticá-la e a ensinar. Sabe, é uma sequência, ó. Eu conheço a palavra, eu pratico ela, e aí eu vou ensinar. Há uma sequência. Porque é muito fácil vir aqui e falar, tem muita gente que sabe da Bíblia aí, de trás para frente, de para trás, mas quando você vai ver, meu Deus do céu, é essa vida. Porque, veja, da palavra, a gente só vai ter dela aquilo que a gente praticar. Não adianta, tu pode saber a Bíblia toda, tu pratica quanto da Bíblia? 5%, pois é isso aí que você vai ter. Não adianta. Uma vez eu entrei num supermercado, e o Espírito Santo falou assim para mim: compra isso aí. Aí eu falei: tá. Aí eu, né? E aí? Olha, um dia, eu quero que você, sempre que você for por aí, mostre para os outros isso aí. Gente, isso aqui é para fazer aquelas hortas, sabe, caseira, né? Entende? Aqui dentro tem sementes dessa foto bonita aqui, que é um tomate. Esse tomate é lindo, né? Na foto aqui. Mas só esse tomate aqui só vai ser produzido se eu fizer o quê? Eu tenho que tirar as sementes daqui de dentro e plantar. Senão, eu posso desejar. Ah, como eu queria um tomate desse. Mas você vai continuar desejando. Você tem que semear. É assim que funciona, sabe? Palavras têm sido colocadas no coração, depósitos têm sido feitos, sementes você tem recebido. E a pergunta é: o que você tem feito com as sementes que você tem recebido? Porque não adianta você estar guardando, e aí? E qual é? Porque Jesus, ele vai falar: cadê os frutos? Cadê os talentos? O que tu fez com o que eu te dei? Porque eu te dei talentos, sei lá, para cantar, para ministrar, sabe? Eu não sei qual é o teu talento. Mas que ele te deu, deu. E você, entenda, vai dizer assim: não, mas eu guardei bem guardadinho. Mas guardado bem guardadinho, não produz nada, não frutifica. Então, entenda, eu não sei qual é o talento que você tem, mas você sabe. Sabe? Olha, Jesus, ele vai contar uma parábola lá em Mateus ele vai comparar o reino de Deus com um produtor de uma vinha.
E aí ele conta que esse produtor da vinha, ele vai chamar várias turmas para trabalhar lá na vinha dele. Ele chama a primeira turma de madrugada. Aí essa turma, ele diz assim, ó, para vocês eu vou pagar um denário. Está combinado? Está combinado. Só que ele viu que havia mais necessidade, e às 9 horas da manhã ele chama outra turma. E ao meio-dia ele chama outra turma. E depois, às 3 da tarde, ele chama outra turma. E finalmente, às 5 horas da tarde, ele vai chamar outra turma. Então ele chamou 5 turmas, ok? Para o trabalho lá na vinha. Quando acabou aquele dia de trabalho, ele foi pagar o povo. Aquela galera que foi chamada de madrugada não gostou, não. Quando ele pagou um denário, e ele falou assim, eu vou começar a pagar agora dos que vieram por último para os que vieram primeiro. Quando aquela galera que estava desde madrugada lá, viu ele dando um denário também para aquela turma das 5 horas da tarde, a galera ficou injuriada. Não, isso é errado, isso está injusto. Sabe o que eu aprendo com essa parábola? Cada um de nós aqui foi chamado para uma turma. Tem aquela turma que vai trabalhar mais. Tem aquela turma que vai trabalhar a turma das 9. Eu não sei qual foi a tua turma que Deus te chamou, mas que Ele te chamou para alguma turma, chamou. Agora entenda também que não adianta você que foi chamado para a turma das 5 horas da tarde, querer se enxerir na turma da madrugada, das 9 horas. Você tem um lugar certo. Tu tem a turma certa. Eu não sei qual é a tua turma, mas entenda que se está sendo muito penoso, você está se esforçando demais, tem alguma coisa errada, você está na turma errada. Você tem que procurar a sua turma. A minha turma é desde madrugada. Sabe? Olha, como eu disse, na minha família eu tenho muitos pastores, e eu vejo assim, sabe, eu admiro demais a vida do pastor. Até a gente tem um amigo que é diácono, um senhor de idade, a gente quando chama ele de pastor, ele está repreendido. Porque, olha, Paulo, entenda, Paulo nas cartas pastorais, né, que ele escreve a Timóteo e a Tito, todas as cartas Paulo fala assim, a graça e a paz. Quando ele vai escrever as pastorais, ele diz assim, a graça, a paz e a misericórdia. Já parou? Olha, sabe esse homem que está aqui? Ele cuida de onde você vai passar a eternidade. E sabe qual é um problema que a gente tem? A gente não tem noção que é eternidade. Mas deixa eu te dar um exemplo aqui, para ver se você... uma ilustração. Olha, se eu pegar 1 bilhão de anos... eu disse 1 bilhão de anos, é tempo, não é? E se você tirar 1 ano, o que sobra disso aí? Não vai ser mais 1 bilhão. Ok? Vai ser 1 milhão, sei lá... Mas não vai ser mais 1 bilhão. Agora, se eu pegar a eternidade e tirar dela 1 bilhão de anos, o que sobra? A eternidade. Porque é eterno. E é esse lugar que você está indo. E, infelizmente, também é esse lugar que muita gente está indo aí. Gente, eternidade é eternidade. É porque a gente, como é cronos, como a gente é temporal, a gente não tem essa noção. Mas é muito tempo que você vai passar lá. E amém, amém. Mas também, infelizmente, é muito tempo que, sabe, tem gente aí que precisa que você largue a tua moto. Eu não sei qual é a tua moto, mas que tu largue a tua moto e comece a proclamar. Porque, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Ei, existe ouvidos esperando a tua voz. Existe olhos vendo você, o teu comportamento, o teu proceder. Jesus, ele praticava e ensinava. Ele era, tanto é que as pessoas falavam assim, rapaz, esse camarada aí tem autoridade. Por que eles falavam isso? Os fariseus, os escribas, eles conheciam a palavra de trás para frente. Eles escreviam. Qual era a missão do escriba? Era escrever. Ele passava o dia escrevendo o que se tinha naquela época das escrituras, né? O Pentateuco, alguns livros aí. Então, eles ficavam lá, escrevendo. É sério isso. Mas eles olhavam assim, mas esse pessoal aí a gente conhece, isso aí dá mau testemunho, isso é picareta, isso é enrolão, sabe? Olha, e assim, você também deve passar por isso, eu passo. Você, meu irmão, é solução, você é um solucionador de problemas. Quanto tempo tem mais aqui? Olha só, Nabucodonosor morre, o filho dele,
assume o trono. E o filho dele pega lá os utensílios, tudo, e dá uma festa e faz a maior besteira da vida dele, e aparece uma mão e escreve na parede lá. Aí depois a produção, que agora Mené, escreve alguma coisa lá. Tem muita gente que fala que a língua as línguas, né? Não tem nada de línguas no Antigo Testamento. Eu digo, não, tem sim. Aquilo lá foi um anjo que escreveu uma língua celestial. Foi a primeira registro de língua celestial, foi aquele lá. Bem, aquilo, a palavra vai falar, olha só o que eu vou dizer para ti, que aquele sucessor de Nabucodonosor, o filho dele, ele batia os joelhos de medo, sem saber o que fazer. E ele estava lá naquela agonia dele, sem saber o que fazer. E tem muita gente aí fora sem saber o que fazer. E sabe o que aconteceu? A mãe dele chegou, né? A mulher do Nabucodonosor, a rainha, e olhou e falou, qual é o teu problema? Aí sabe o que a rainha falou? Vou chamar um camarada aí chamado Daniel, porque ele é um solucionador de problemas difíceis. Isso está registrado lá. Ei, você é um solucionador de problemas difíceis. Você é um solucionador de problemas difíceis. Sabe quando João vai narrar em João 11 sobre Lázaro? A palavra fala assim, ó, que Jesus diz assim, tá, me mostra onde está o túmulo. Veja, Jesus ali, ele era físico, então o pessoal conduziram Jesus até o túmulo. Só que hoje, habita em você. Lembra do início? Vaso com um precioso tesouro. Ei, você tem que ir nos túmulos por aí. Ver onde é que o pessoal está morto. O que está morto? É o casamento? É aquele filho que está nas drogas? É a tua vida financeira? Aí você vai levar Jesus até lá. Porque ele está aí. Ó. Entende isso? Lá, conduziram Jesus. Agora você conduz ele. Você que tem que ser levado. E aí chamam Daniel. Aí Daniel, tá, o que está acontecendo aí? Qual o problema aí? É só isso? Aí ele vai e resolve a parada. Lá em 1 Reis, capítulo 5, vai falar de uma mulher chamada Rainha de Sabá. Ela diz assim, olha, eu fiz uma lista de perguntas dificílimas para Salomão. E aí ela chega e a palavra fala que ela diz assim, olha, todas as perguntas que eu tinha, todos os questionamentos, ele respondeu. E não só isso. Só em eu ter visto o proceder dos teus servos, as vestes, a comida, eu vi que realmente aquilo que me falaram era muito inferior ao que é. Sabe, eu declaro sobre a tua vida, muita gente vindo de longe para te conhecer, para ver o teu proceder. Eu declaro na tua vida que você é um solucionador de problemas difíceis. Difíceis. Eu declaro sobre a tua vida que você, que carrega um texto genético, e esse texto são as respostas que muita gente está aí necessitando. Eu declaro sobre você uma consciência que você faz parte de um reino que é de paz, justiça e alegria. Você é representante desse reino. Ei, tem cavernas de Adulão aí esperando você. A palavra fala que lá tinham 400 endividados, injuriados, amargo, só gente boa. E chega um homem influenciando, sendo testemunha. E detalhe, nem o Espírito habitava nele. Ele era um vaso, mas não estava com o precioso tesouro. Entende isso? E você tem esse precioso tesouro. Influencie, meu irmão. Influencie onde você chegar. Seja na escola, seja na tua família, seja em Jerusalém, seja em Judeia, seja em Samaria, seja nos confins da terra. Você foi chamado para influenciar. Ah, mas é eu mesmo? Entenda. Cornélio, aparece um anjo para ele. A palavra fala, Cornélio era um homem justo, orava, dava esmola. E o anjo aparece para ele. Mas não foi o anjo só disse para ele, você tem que procurar pés que vão te falar do evangelho. Procura Pedro. O anjo não pregou para Cornélio. O anjo disse, vá procurar pés. Quão formosos são os pés. Vá procurar, vá procurar, vá procurar, vá procurar. Aí Cornélio vai e manda chamar esse Pedro. E Pedro prega para ele. A palavra fala que já vem o Espírito Santo batizando. Entende isso? O anjo não vai fazer o papel nosso. O papel de ir e pregar o evangelho é nosso.
Agora veja, mas irmão, eu não sou tímido, eu não, sabe, para falar tudo. Não tem problema não. Eu não sei qual foi o talento que Deus te confiou. Sabe? Mas uma coisa eu sei. Com o Espírito Santo, meu amigo, olha, Moisés, Deus dá as instruções para ele sobre o tabernáculo. Aí Moisés chama lá 2 artesãos. Isso está lá em, eu acho que, Êxodo 32. Aí ele fala o seguinte, ó. Tá. É o primeiro registro na Escritura sobre o enchimento com o Espírito Santo. Aqueles homens foram cheios do Espírito. E eles já eram artesãos, mas veja, aquela capacitação que veio, eles fizeram coisas extraordinárias, porque não é na tua força. É o Espírito Santo junto. É o Espírito, esse precioso tesouro num vaso. E aqueles 2 homens, eles fizeram coisas extraordinárias. Engraçado, sabe, quando você vê o tabernáculo era chão, barro. Agora, as paredes, o teto, sabe? Paulo vai escrever assim em Colossenses, ei, presta atenção nas coisas do alto. Aqui não é na terra não, gente, que tem que estar os nossos olhos, não. Bill Johnson, é um americano, ele fala que, sabe, o maior problema da gente está entre as nossas 2 orelhas. Renovar a nossa mente, saber quem você é, saber isso, que você é único, você é raro, você tem um propósito aqui nessa terra, não é acidente não, que tu está lá nesse lugar, nessa família, sabe, você foi feito, chamado para ser uma testemunha, para influenciar. Meu irmão, mas eu sou, mas você não viu falando aqui do barro que era, do vaso? Sem valor, uma cerâmica, né, desvalorizada, mas veio o tesouro. Aprove a Ele, não é pelo que você merece ou deixa de merecer, Ele te ama. Deus, Ele é louco por você, mas louco de tal forma que Ele enviou o que Ele tinha de melhor. Olha, se Ele nos deu o que tinha de melhor, quanto mais as outras coisas, Paulo vai falar isso. Olha, quando você lê, mulheres, livro de Esther, 2 livros na Bíblia levam o nome de mulher, Ruth e Esther. Leia esses livros. Ruth tem 4 capítulos, Esther tem 10. Quando você lê o final do livro de Esther, vai falar lá de um homem chamado Mordecai. Aí vai dizer assim, ó, Mordecai foi o cara e foi muito, né, honrado, não sei o quê. Final do livro, gente. Mas quando você vai lá para o início do livro, Mordecai foi íntegro. Ele ficava lá na porta, fazia parte. Mordecai aproveitou as oportunidades, porque apareceu uma oportunidade para ele. Ele escutou uma tramóia lá contra a vida do rei, Assuero, e ele foi e falou, olha, tem um povo aí querendo fazer uma cilada contra o rei. Beleza. Aí nisso, passou-se o tempo, Mordecai, ele não se prostrava a um tal de Amon, né? Ele detestava os judeus, os hebreus. E aí, aquele Amon ficava com raiva. Sabe por quê? Porque vinha o pecado, mas Mordecai dizia, não vou me prostrar a você, não. Suava lá a música, mas os 3 amigos de Daniel, não vamos se prostrar, não. Você foi chamado para influenciar, não para ser influenciado. Olha, eu vejo os 3 amigos de Daniel, os 3 amigos dele, 4 jovens, na faculdade da magia negra, do ocultismo, de tudo que não prestava. Primeira coisa que ele fala, não vamos se misturar com isso aqui não. A gente viu aqui, foi para influenciar. Não foi para ser influenciado não. É Daniel no Egito. José no Egito. Eu vim aqui para influenciar. Não foi para ser influenciado. Sabe esse teu trabalho lá que você fica praguejando, dizendo, rapaz, Deus, isso aqui é uma prova, é? Ou lugar ruim, meu patrão é ruim, não sei o quê. Ei, é lá mesmo que tu tem que ser luz. Porque João vai escrever, ei, onde chega a luz, as trevas têm que bater em retirada. Você tem que influenciar. Aí os amigos de Daniel, junto com ele, influenciaram aquilo tudo. Que o rei diz assim, rapaz, olha, se tem um Deus mesmo, é o Deus de vocês. O resto é conversa. Por quê? Testemunho. Eles estavam juntos. E detalhe, esse povo todo aí, antiga aliança, nem tinha um Deus dentro. Mas aí Mordecai, um dia, gente, olha, diga assim, ó, Deus está agindo ao meu favor. É isso aí, acho que não, viu? Deus está agindo ao teu favor.
Sabe, às vezes você fala assim, caramba, mas esse negócio aí, olha, todo dia eu faço uma oração. Pai, obrigado, porque hoje algo de bom vai acontecer comigo e algo de bom vai acontecer através de mim. É só isso. E mais, Pai, me ajuda a eu, mais do que abençoado, ser um abençoador, ajudar os outros, ajudar numa palavra, ajudar em algo, ajudar financeiramente, ajudar. Sabe, quando você disponibiliza o teu coração, Maria, isso tudo que eu estou falando aqui, eu não escrevi não, é que vai vindo, as sementes, os depósitos, e a gente vai falando. Você está recebendo alguma coisa? Maria diz assim para o anjo chega e diz, ó, favorecida do Senhor, de tantas mulheres aqui em Nazaré, você foi encontrada, favorecida. Pode ter certeza que Maria fazia parte dela direitinho, devia ser uma jovem correta, devia obedecer o pai e a mãe, achou favor. Aí o anjo diz, olha, vai vir sobre... Ela pergunta, tá, ó, você vai gerar o Filho de Deus aqui na terra. Aí ela pergunta, mas eu sou virgem, como é que vai ser esse negócio? Não te preocupa. Se fosse aqui, não te preocupa, maninha. Vai, fica tranquilo. Aí o Espírito vai descer sobre você. Não é isso? Aí ela diz assim, ó, estou dentro desse projeto. Sabe quando aquela mulher disse assim, ó, estou dentro desse projeto? Agora vamos parar para pensar aqui, ó. Maria, Nazaré, uma cidade pequena. Aí a mulher parece barriguda. Olha aí. Sabe que aquela mulher arriscou ser apedrejada, ser morta. Mas ela disse, eu estou dentro do projeto. Aí sabe o que eu acho interessante? Quando aquela mulher disse assim, ó, ei, eu estou dentro do projeto. Aí o anjo foi dar o retorno, né, para Deus. Deus, ó, ela disse que está dentro do projeto. Ah, é? Solta uma estrela para ela aí. Em algum lugar do universo, Deus mandou soltar uma estrela para aquela mulher. Pá. Aí, veja, ela disse sim para o projeto de Deus, mas ela não viu a barriga crescer de imediato. Mas Deus estava trabalhando já em favor dela. Em algum lugar do universo, uma estrela começou um caminho. E aquela estrela, 9 meses depois, levou até aquela mulher magos do Oriente, que nem crentes eram. Mas eles identificaram, eu tenho que seguir isso aqui, porque eu vou ter que ajudar alguém. Ei, aquilo que você tem precisado, aquilo que você tem orado, fica tranquilo, meu irmão. Porque se você disse sim aos projetos de Deus, uma estrela está aí, por aí. E as pessoas estão se dirigindo àquela estrela, nós temos que seguir aquilo lá, nós temos que seguir. Chegaram e trouxeram para ela ouro, incenso e mirra. Aquilo que ela precisava para dar início à criação de Jesus, as necessidades dela. E quando você diz sim ao projeto de Deus, não é na tua capacidade não. Esther era uma camponesa, ganhou o concurso de Miss. Favor. Quando você entra no projeto de Deus, primeira coisa que você sabe que está no projeto de Deus, favor. Deus, Ele te cobre de favor. Salmos 33 diz assim, ó, que lá do alto trono, Deus, Ele contempla todos os homens, todas as obras. E no Salmo 34 Ele vai dizer assim, ó, mas os meus ouvidos estão abertos às orações dos justos e a minha mão está estendida para eles. Entende a diferença? Ele vê todo mundo, mas os filhos deles, aqueles que Ele depositou, um precioso tesouro num vaso, aqueles que disseram sim e a estrela está em algum lugar, fica tranquilo, meu irmão. Às vezes, sabe o que a gente quer ver? A gente quer ver a rachadura na muralha. Quando você pega lá Josué, e sabe quem sabia que tinha que dar aqueles 7 dias, né? Todo dia uma volta e no 7º dia? Só Josué sabia. O povo não sabia, não. E você imagina, você que é povo, acordado por aquele doido, bora meu irmão, bora que hoje é mais uma volta. Mas Josué, aí eu fico imaginando se sou eu, incrédulo, olhando para aquele negócio e, rapaz, mas a gente não vê uma rachadura, porque a gente quer ver a rachadura na muralha. Mas não é assim que funciona. E no final de tudo eles ainda tiveram que gritar, agora você imagina. Agora você acha que aquela galera que ficava no muro lá não ficava zoando eles não? Bando de bocó, esse povo aí fica indo para a igreja, para quê? Qual é a diferença que eu estou vendo na tua vida? Aí Malaquias vai escrever assim, aí Malaquias vai dizer assim, ó, o povo fala para ele assim, ó, o povo fala para Deus.
Aí Deus vai dizer assim, olha, vocês têm falado coisas duras ao meu respeito. Você sabe o que é Deus falar isso? Vocês têm falado coisas duras ao meu respeito. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Porque eles começaram. O que vale a pena ficar te servindo, entregando dízimo, oferta? O que vale? Vale a pena para quê? A gente está vendo aí o injusto prosperando. Aí Deus vai falar assim, olha, vocês têm falado coisas duras ao meu respeito. Mas deixa eu dizer uma coisa. Há um memorial onde eu escrevo tudo. Tudo que os meus filhos fazem, nada é perdido. Nada que você faz para Deus é perdido, nada. Deus tem um memorial lá. Aí eu volto lá para Mordecai, um belo dia o rei perde o sono. Pega um livro aí desse aí, começa a ler para mim aí, para ver se volta o sono aí. Não tinha Netflix, sei lá, não tinha nada, né? Aí, pá, abriu o livro, começou. Tem uma história aqui de um tal de Mordecai, lê essa daí mesmo. E esse camarada aqui, rei, ele desbaratou aí uma cilada contra a sua vida. Foi mesmo? E o que a gente fez aí em favor desse homem? Nada. O que? Não acredito. Entenda. Eu declaro que tem gente perdendo o sono para te ajudar. Eu declaro que tem gente perdendo o sono para te ajudar. Eu declaro que estão sendo abertos livros para procurar o teu nome, para te ajudar, para te favorecer. Porque você não se dobrou ao pecado. Porque você não se dobrou às coisas desse mundo. Tá bom, né? Sabe? Aí, o que acontece? Engraçado, sabe o que é? Aí Mordecai, né? O rei, tá? Rapaz, a gente não fez nada para esse homem. A gente tem que fazer alguma coisa para esse homem, tem que fazer alguma coisa. Aí nessa hora entra o Amon. Detalhe, na noite anterior, o Amon com a esposa dele, a trama estava toda já certa, fizeram uma forca para enforcar quem? Mordecai. Estava lá a forca pronta. Aí Amon chega e o rei, Amon, vem cá. Aí o rei fala assim para ele, Amon, o que é que a gente tem que fazer para honrar alguém que ajudou o rei? Aí ele fala assim, rei, ele achando que era ele, né? Tem que botar no cavalo real, com as vestes reais, e um dos grandes do rei tem que sair pela cidade gritando, é assim que o rei faz com aqueles que honram a ele, é assim que o rei faz com aqueles... Aí o rei, muito boa essa tua ideia, depois tu vai fazer isso aí, eu quero que você chame o judeu Mordecai, e você vai sair pelas ruas. Ei, Deus, ele é expert nisso, em pegar aquilo que vinha para, sabe, te fazer o mal. José chega para os irmãos deles e diz assim, ei gente, morre Jacó, né? Aí a galera fica, meu Deus, agora nós temos que dar notícia, porque os irmãos de José achavam que José não tinha passado o cerol neles, por conta que Jacó estava vivo. Como Jacó morreu, eles falaram assim, rapaz, agora quando a gente for falar para José, nós estamos lascados, que agora ele vai se vingar. Mal sabia eles como tinha um coração reto. Aí quando eles vão dar a notícia, aí ele já diz assim, né, olha, mas Jacó pediu para você perdoar a gente. O José fala assim, ei, eu não sou Deus para julgar vocês, não. O mal que vocês me intentaram, Deus transformou isso em algo bom. Ei, Deus, ele tem essa capacidade daquilo que trouxeram para te fazer o mal, sabe? Ele transforma em algo bom. Só ele tem essa capacidade na sua infinita sabedoria. Então, recapitulando, você é único. Deus te fez e jogou a forma fora. Jamais vai existir outro igual a você. E por conta disso, por você ser essa exclusividade, você é a grande publicidade de Deus aqui nessa terra. Pode ter certeza disso. Você é a grande publicidade de Deus aqui na terra. As pessoas estão de olho em você. Mais do que ouvidos, as pessoas estão de olho, vendo o teu procedimento. Eu não sei porquê, mas eu vou falar isso sobre oração. Olha, às vezes a gente se pega assim, meu Deus, mas por que essa resposta não veio? Jesus, ele vai falar sobre oração, ele vai dizer assim, olha, se vocês são maus, sabei dar boas dádivas, né, aos filhos de vocês, que ele vai falar assim, olha, vocês me pedem, qual é o pai, né, que se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra, se o filho pedir um peixe, vai dar um escorpião, se o filho pedir pão, peixe, está me faltando um aqui que me fugiu agora.
Mas sabe qual é o problema às vezes da gente? Deus, na sua infinita sabedoria, sabe que isso que tu está pedindo para Ele não é pão, é pedra. Vai te fazer mal. Deus sabe que se tu pegar aquela herança, tu vai sair aí errando pelo mundo e vai acabar lá com os porcos. Cuidado. Às vezes a gente fica... mas... Sabe, uma coisa que até eu comentei com o pastor esses dias. Irmão, por que eu não escuto a voz de Deus? Ei, olha, eu sou pai. Quem é pai aqui? Meu amigo, é claro que você quer falar com teu filho, quer ouvir como é que foi teu dia, filho. Deus, ele vinha na virada, era ele que vinha. Ei, naquele dia lá em Gênesis, que não foi Deus que faltou ao encontro, foi Adão. Deus estava lá. Quem não estava era Adão, estava escondido. Deus não se atrasa, meu irmão, para o encontro contigo, nunca. Aí, sabe, outra coisa, olha, Deus, ele não, sabe, Deus, ele te ama tanto, que ele, uma coisa que há algum tempo atrás eu orava e escutava isso, eu me importo com cada detalhe seu. A palavra vai falar que ele sabe quantos fios de cabelo tem. Alguns até mais fácil, né, pastor, de saber. Mas aquela passagem no original, gente, veja, não é a quantidade não, ali ele diz que é a ordem. Deus sabe qual é o teu cabelo 1, teu cabelo 2, teu cabelo 3, teu cabelo 33, teu cabelo 44. Você sabe o que é isso? Esse detalhe? Quando cai um cabelo teu, Deus sabe, ó, caiu o cabelo 344. Vamos repor ou não, né? Você está entendendo? Olha, onde é que Deus chega na vontade de saber das tuas coisas. E você... Aí tem uma pesquisa que eu li lá nos Estados Unidos, que os cristãos, passam 10 minutos do seu dia, gastam 10 minutos do seu dia dando atenção a Deus, né? Naquelas orações que faz no almoço. Amém, graças a Deus, vamos comer. E passam 4 horas em frente da televisão. Entende em frente da televisão? WhatsApp, Facebook, não sei o que mais lá. Eu vou repetir isso aqui, ó. 10 minutos gastam com Deus. E 4 horas com a TV. Aí, gente, é aquela coisa. Às vezes toca teu telefone e é aquele amigo que só sabe pedir, sabe? Aí tu já fala, ixi, já é aquela mala que vai me pedir. Tem gente que acha que Deus é assim. Tem gente que só vai a Deus achando que... alguma coisa que ele vai me dar, alguma coisa que ele vai me dar. Cuidado, gente. Sabe por quê? Porque o diabo vai te fazer uma proposta. Porque ele sabe que teu coração está nisso, está naquela moto que, não vou largar essa moto não. Deixa ela, vou pegar, sabe? A irmã que deixou a moto lá e não se importou. Cuidado. Deus, sabe? Ele quer fazer parte da tua vida, verdadeiramente. Trabalhar junto contigo. Para aquilo que ele mais ama, que é outros que nem a gente serão alcançados. Por isso que Paulo vai falar, eu fui alcançado para alcançar. É isso, você pode ter certeza. Sabe, a gente sabe aí que há grandes homens de Deus, evangelistas, que, né, levam Billy Graham, que levam multidões. Mas André levou Pedro, só um. E aquele ali fez uma diferença. Até hoje a gente fala nele, né? Sabe, meu irmão, tenha consciência, você faz parte da obra de Deus. O livro de Atos não tem amém. Não tem amém. O livro de Atos acaba no 28, mas você é o 29. Você é o capítulo 30, 31, 32, 30. Sabe? O livro de Atos continua. Atos dos apóstolos. Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Eu vou encerrar com isso. Jesus, ele diz assim, ó, ei, você quer ser meu discípulo? Me siga. Sabe, uma característica de quem segue outra pessoa é, primeira coisa, você segue, ou seja, você anda à retaguarda dela. Você não passa na frente dela. Mas está demorando muito, eu vou passar na frente. Então tu está por tua conta. Quem segue o outro, vai acompanhando, no mesmo ritmo. Detalhe, ó, quem segue o outro, está sempre perto. Porque se ficar muito longe, você se perde. A palavra fala que Pedro seguia a Cristo de longe, na hora que ele foi pego lá, né, para daí iniciar o processo de crucificação dele. De longe. Ei, de longe está errado. Se você segue, é de perto.
Outra coisa de quem segue o outro. Se quem você está seguindo pegar para a direita, você tem que pegar para a direita. Ah, mas esse caminho aí não me parece ser o melhor. Ah, então tu está por tua conta. Se você segue realmente a Cristo, você tem que andar perto dele. Na direção que ele for, você tem que ir. E no ritmo dele. Se você, sabe o que a gente quer? Quer passar na frente. Está demorando esse negócio. Oxe. Mas não é? Cadê? Aí às vezes você está orando pedindo uma pedra, um escorpião, né? Uma cobra. E Deus sabe. E aí por isso que tu não está recebendo. E sabe por que tu não tem escutado Deus? Porque Ele é misericordioso. Porque Ele fala contigo e tu não obedece. Fala contigo e tu não obedece. Fala contigo e tu não dá atenção. Aí Deus diz assim, o quê? Eu vou falar mais para tornar ela mais desobediente? Não. Eu prefiro me calar. Ou a pessoa está pedindo isso, pedindo aquilo. Aí Deus está dizendo aqui, para quê? Para ser um murmurador maior? Se com o que ele tem agora ele está murmurando que isso não é bom, bom é não sei o quê. Ei, meu irmão, seja grato. Agradeça. Ah, meu irmão, mas você não conhece a minha vida. E você também não conhece a minha, ainda bem. Seja grato, você está vivo, você foi escolhido por Ele. Você tem esse tesouro precioso aí dentro de você, que está doido para se tornar mais ativo na tua vida. Fazer, né, parte cada vez com maior intensidade. Ter junto contigo ali, percorrer caminhos de deleite. Ah, não vai ter dificuldade então? É, irmão? Então esse evangelho aí eu não conheço. Dificuldade vem. Mas e aí? O que importa? Se você está com ele, avança mesmo. Vai usar o leão como almofada, para você encostar a cabeça e dormir. Sabe? Dificuldade vem para todo mundo. Veio para Cristo, não vai vir para você? Mas e aí? Quando você passar por aquela porta ali, o diabo vai começar a dizer na tua cabeça, tu acreditou? É a missão dele. Tu acreditou mesmo? Porque a gente tem sido crente aqui dentro, mas quando chega ali fora, o diabo começa a roubar a palavra. Não é isso que esse camarada falou, não. Aí a pessoa não lê a Bíblia, não, é isso mesmo que ele falou. Não é bereano, não vai lá conferir. Aí o diabo encontra uma presa fácil. Não deixa o diabo, né, pisar em você não, irmão. Lembra, o sal, quando ele perde a finalidade dele, ele é jogado no chão e é pisado. O mesmo sal que dá sabor às coisas, que conserva, quando ele perde as propriedades dele, aquilo que ele é para fazer, ele só serve para ser jogado no chão e ser pisado. E a gente vê tanto crente aí tendo uma vida miserável, ainda achando que é isso que Deus tem para mim. Não é não. Não é não. Não. Pelo menos não é isso que eu vejo ali, não. Mas você tem que ler, tem que entender, tem que... Um homem de Deus chamado Rick Renner, ele é um escritor americano. Esse camarada, ele tinha uma igreja muito grande lá nos Estados Unidos, e Deus mandou ele ir para a Rússia. Isso na década de 80. Rússia, país socialista, ateu. E aí esse camarada foi obediente a Deus, entregou lá a igreja dele, uma igreja muito próspera, foi dos Estados Unidos para a União Soviética. Quando chegou lá na União Soviética, ele foi visitar um museu, um dos maiores museus do mundo, que é o Hermitage. E lá nesse museu tem uma seção só de obras sacras. Só de obras, sabe? Pinturas. Aí ele está com a mulher dele e o intérprete, aí eles chegaram lá e ele viu uma obra que parecia ser Jesus andando sobre as águas. Aí tinha embaixo, né, a legenda. Aí estava escrito assim, ó, esta é a fábula de Jesus andando sobre as águas. Aí aquilo, ele ficou com raiva, ele ficou, como é que é? Aí vamos para a próxima pintura. Aí parecia ser Jesus multiplicando os pães e peixes. Aí está, leia o que está aí. Esta é a fábula de Jesus multiplicando pães e peixes. E aí ele foi, nos quadros tudo estava escrito isso aí. Aí ele ficou indignado. Aí sabe o que o Espírito Santo falou para ele? Ei, se a minha palavra não se tornar realidade para você, ela é uma fábula. Ela é uma pintura. É muito bonito de ouvir. Oh, pastor, isso é o que Ezequiel vai dizer. Deus vai dizer para ele, Ezequiel, ó, esse povo aí gosta de te ouvir, porque tu toca bem, gosta da tua palavra,
mas eles só estão de ouvido aí, o coração deles está em outro lugar. Aí sabe aquele camarada que eu falei, Naamã, no final de tudo, depois que ele oferece os tesouros lá para Eliseu, e Eliseu recusa, aí ele fala assim, tá bom, pois homem de Deus, eu só quero uma coisa, deixa eu levar 2 cestas de terra, dessa terra aqui, para eu nunca esquecer o que eu passei aqui, e desde já eu quero que você me perdoe, porque eu, por força de ofício, vou ter que entrar lá para adorar um tal de Deus chamado Rimon, com um rei. E, sabe, eu vou estar lá naquele lugar, posso até estar lá naquele lugar, mas o meu coração não vai estar ali não, meu coração vai estar com um Deus que eu conheci aqui nessa terra. Agora, você sabe que tem muita gente ao contrário, que vem para a igreja, mas o pensamento está em Rimon, em vez de, né? Esse Naamã não, ele estava até lá, naquele lugar, mas o coração dele estava aqui, não deu certo. Amém? Você foi alcançado? Desculpa aí, eu falei muito, né?